agradáveis a Ti, Jesus. Não permita, Pai, que o inimigo venha roubar as sementes lançadas nesta noite. Que a nossa mente seja totalmente cativa ao trono dos céus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Querido, se eu começar a enrolar a língua aqui, quando eu estou cansada, eu começo a enrolar a língua, viu? Você crê que a sua vida tem um propósito? Todos nós fomos criados para um propósito, amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida de Sansão. Um homem que nasceu para cumprir um propósito de Deus. Nasceu para libertar o seu povo da opressão dos filisteus. Mas dentro de um propósito existem alguns princípios que eles não podem ser quebrados. Para que nós venhamos cumprir fielmente o propósito de Deus em nossas vidas, nós precisamos passar por algumas etapas, precisamos cumprir alguns princípios. E Sansão, ele foi um homem criado especificamente para o cumprimento de um propósito. Desde o ventre da mãe dele, a mãe dele não podia ter filhos e ela foi agraciada por Deus para que esse filho cumprisse um propósito. Lá em Juízes capítulo 13, verso 2 diz o seguinte: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Esse filho que ela teve era especificamente para libertar o povo filisteu da opressão. Aliás, desculpa, o povo de Israel da opressão dos filisteus. E nós precisamos entender que se nós fomos criados para um propósito, nós precisamos entrar nesse caminho que o Senhor propôs para nós e segui-lo fielmente, amém? Vamos ver o que aconteceu na vida de Sansão durante essa trajetória que o fez sair um pouquinho do caminho que Deus tinha estabelecido a ele. Abre lá a sua Bíblia em Juízes 14. Juízes 14, a partir do verso 1. Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou em todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha da parte do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna com o seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho. Repita comigo: Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele
havia um enxame de abelhas. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa como era de costume dos noivos. Quando ele chegou... Vamos parar por aqui. Vamos parar, depois a gente continua. Queridos, o Senhor tinha um propósito específico para a vida dele, amém? Aqui na palavra diz que Sansão se interessou por uma mulher que não era uma mulher do povo dele. Até aí está tudo bem, que era propósito do Senhor. E deveria haver uma contradição entre eles ali para ter uma ocasião contra aquele povo. Só que uma coisa me chamou a atenção nessa palavra. Aqui diz que Sansão saiu do caminho. Muitas vezes o Senhor traça alguns caminhos para percorrermos. Dentro do propósito dele, muitas vezes a gente sai daquele caminho que ele propôs. Por que tem esse texto aqui que fala que ele saiu do caminho? Isso me chamou muito a atenção. Mesmo cumprindo o propósito de Deus, muitas vezes a gente pode sair do caminho estabelecido por Deus. Uma outra coisa que me chama a atenção na história de Sansão, que nos faz aprender com ela, é o fato de omitir alguns assuntos, algumas situações daqueles que amamos. Sansão havia matado um leão na caminhada. E quantos de nós, na nossa vida, tem matado leões e não tem falado com aqueles que nos amam? A gente mata o leão sozinho. Muitas vezes a gente só quer contar as nossas conquistas. Sansão se agradou de uma mulher, chegou aos seus pais, era uma conquista. Ele chegou para falar que havia gostado de uma mulher. Mas ele, nesse interim que ele foi em busca dessa mulher, ele matou um leão. Quantos de nós, no nosso dia a dia, às vezes não quer contar as lutas para aqueles que amamos? Porque ele deveria ter contado. Porque a mãe e o pai dele recebeu diretrizes do Senhor para colocá-lo naquilo que o Senhor estabeleceu para ele. Lá no capítulo 13 diz que o anjo deu a forma com que ele deveria ser criado, com que ele deveria ser preparado. Uma das pessoas que ele deveria falar eram os seus pais, que ele havia matado um leão na caminhada. Aqui no capítulo 13, no verso 12, diz o seguinte: quando as palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Então, a família dele tinha conhecimento de causa para orientá-lo. Amém? O próprio anjo tinha dado as diretrizes. Encontraram aí, Lucas? Está com dificuldade? No 12, encontrou? Amém? Então ela tinha, porque o anjo do Senhor havia orientado a forma que ele deveria chegar a essa finalidade para o qual ele tinha sido criado. E no entanto, no meio da caminhada, ele passou uma dificuldade, porque matar um leão não deve, apesar da força que ele tinha, não deve ser muito fácil matar um leão, porque é um dos bichos mais ferozes que existe. E aí ele omite esse fato dos seus pais. Quantas vezes nós estamos dessa forma, matando leões no nosso dia a dia, mas ainda assim nós escondemos. É claro que o Espírito do Senhor se apossou dele e ele conseguiu passar. O Senhor nos dá força para passar certas coisas, mas nós precisamos aprender a compartilhar com aqueles que nos amam. Às vezes você passa por situações e guarda essas situações sem ter, sabe, o pai ou a mãe ou alguém perto de você que certamente vai ajudar você a romper as barreiras. Quantas vezes a gente guarda caladinho? Eu já passei por uma, vou passar por outra. Vou passar por mais essa. E depois, mais tarde,
Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Queridos, nós já vencemos algumas batalhas, mas às vezes a gente sai do caminho para olhar aquilo que já passamos. E muitas vezes a gente sai de situações que não eram tão desagradáveis, né? Tem gente que se liberta da prostituição. Naquele momento que ela estava na prostituição, ela achava bom. Às vezes sai do vício da droga. Naquele momento que ele estava na droga, ele achava aquilo bom. E muitas vezes a gente vai se deliciar no mel daquilo que é impuro. Eu saio do caminho. Eu vou olhar para aquilo que eu já venci muitas vezes e vou querer me deliciar novamente daquilo que é impuro. Ele quebrou aí um princípio, porque ele era nazireu, ele era separado por Deus, ele não podia tocar em mortos. E ali ele foi se deliciar do mel que estava num cadáver. E outra coisa, muitas vezes a gente está se deliciando do mel daquilo que é impuro, ainda leva a nossa família junto. A gente não fala nada. Para que eles não precisam saber? Vamos desfrutar disso aqui. Ele levou para o seu pai e para sua mãe e não contou da onde ele tinha extraído aquele mel. Ainda levou os seus juntos. Toda atitude impensada que nos faz sair do propósito, muitas vezes condena aqueles que amamos também. Condena as pessoas que amamos. Então, às vezes a gente vai olhar para trás, vai sair do caminho, vai se deliciar naquilo que é impuro, ainda vai levar as pessoas que amamos juntos. Nós temos que ter cuidado na caminhada que o Senhor nos chamou. Se nós somos separados, nós temos que de fato e de verdade ser separados para aquilo que Deus estabeleceu. Há algumas coisas que não serão permitidas para nós, mesmo que não seja pecado. Vamos mais adiante. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhes 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias de festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Outra coisa que me chamou muito a atenção aqui é o seguinte: seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa como era de costume dos noivos. Às vezes a gente quer justificar algumas ações nossas porque todo mundo está fazendo. Eu acredito que, não sei, naquela festa devia ter vinho, devia ser uma festa regada à alegria. E era costume dos noivos, não era costume da família de Sansão? Ou era? Mas todo mundo faz. Isso é comum para os noivos. Quantos cristãos estão desta forma? Eu vou participar disso aqui, eu vou fazer isso porque todo mundo faz. Quantos jovens falam isso? Mas você foi separado para Deus. Você não pode estar naquilo que todo mundo faz. E ali ele começou assim, vai descer. Eu vou botar aqui uma piadinha. O Senhor nos dá dons, mas não é para a nossa vaidade. Não é para fazermos uso indevido dele. A mulher, nós sabemos que era propósito do Senhor, mas as demais mulheres que surgirão na vida de Sansão, ali não fala que era outro propósito de Deus. Então ele com essa brincadeira que ele fez, ele colocou toda a família dele em risco. Às vezes nós estamos brincando com aquilo que o Senhor deu para nós. Nós estamos nos envaidecendo com os dons que o Senhor nos deu. Ele sabia da força dele. Ele sabia do potencial que ele tinha.
Muitas vezes nós estamos desta forma, querendo fazer o que todo mundo faz. Quantos cristãos, às vezes a gente fala, fulano, não é bem assim, mas todo mundo faz, o que que tem? Será que Sansão também pensou dessa forma? É costume, vamos fazer também a festa. Proponha-nos o seu enigma, disseram, vamos ouvi-lo. Disse ele então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão, convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos, você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer, o que é mais doce do que o mel, o que é mais forte que o leão. Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teria solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Queridos, nós podemos perder coisas preciosas se não vigiarmos naquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Sansão, ele colocou em risco, é claro que havia um propósito em tudo isso, mas poderia ser de forma diferente. Havia um propósito de Deus. Mas ele começou assim, vai descer com aquilo, e começou a fazer, sabe, chacota daquilo que Deus tinha posto na mão dele. E a gente entende que Sansão, ele não aprendeu a lição com a primeira mulher. Ele se encantou por outra e por outra, se encantou por uma prostituta mais adiante. E a sedução que ele passava, e quando elas persuadiam ele perdia para essa sedução. Quantos cristãos estão perdendo para aquilo que os seduz, para aquilo que os olhos mostram e eles são encantados pelos olhos? Nós temos que ter cuidado até para onde nós estamos olhando. O que tem nos encantado? O que tem nos encantado? Amém, queridos? Vamos lá adiante. Deixa eu achar aqui, gente. Juízes capítulo 15. Que isso, minha gente? Ai, ai. Sansão 15, verso 3. Perdão, gente, eu estou tão cansada. Você não tem noção. A gente foi dormir, devia ser umas 3 horas da manhã ontem. E acordamos hoje 8 horas da manhã. Ficamos com essas crianças o dia inteiro gritando. Estou com a minha garganta que eu não aguento. Estou aqui assim, ó. Estou que nem o Dudu. Estou em Nárnia. Perdão, gente. Juízes capítulo 15, a partir do verso 3. Vocês me perdoam, né? Sansão, capítulo 15. Perdão, gente, perdão. Sansão lhes disse: desta vez, ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu,
capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhe: foi Sansão, o genro do Tinita, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Quando nós saímos do caminho, nós colocamos em risco as pessoas que amamos. Já pensaram nisso? Que quando você sai do caminho, você não coloca só você em risco. Ele saiu do caminho, ele quebrou alguns princípios. Nós sabemos que o Senhor tinha um propósito em tudo isso. Mas será que Deus não podia poupar? Se ele tivesse feito de forma diferente? Vamos lá para o verso 18. Nós sabemos que em meio à caminhada, por mais que nós venhamos nos desviar do caminho, a misericórdia do Senhor, ela é soberana, ela é tremenda. Chegou uma ocasião na vida de Sansão que a força dele não adiantou para mais nada. Ele lutou, ele matou alguns homens com a queixada lá, né? E chegou a uma situação que ele estava a ponto de morrer de sede. De que adiantava a força dele? Tinha como ele furar um poço ali naquele momento? Não. Não adiantava mais nada. Lá no verso 18 diz o seguinte: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Acoré e ainda lá está em Leí. Querido, se Deus colocou um propósito na tua vida e você desviou do caminho que Ele tinha para você, você está a ponto de morrer, clame. O Senhor é a fonte. Ele é a fonte. Ele nos permite muitas vezes entender quem Ele é. Por mais que Ele nos coloque uma força sobrenatural, a força é dEle, o propósito é dEle, o cumprimento é dEle. Clame. Clame. Você tem um propósito. Eu conheço muitos irmãozinhos que falam assim: eu sou um milagre de Deus, eu quase morri no parto, Deus tem um propósito na minha vida. Mas muitas vezes não se separa para que esse propósito venha se cumprir. Você que está aqui nesta noite, que é um milagre do Senhor, que Deus colocou você no ventre da sua mãe, que às vezes não poderia ter um filho, ou te livrou da morte num parto, e você diz que tem um propósito, então separe-se para o cumprimento deste propósito. Faça diferente, não faça o seu próprio caminho, percorra o caminho que o Senhor estabeleceu para você. Ah, mas é do meu jeito. Ele colocou esse dom sobre mim, então eu vou para o canto que eu quiser, eu faço dele o que eu quiser. Não é assim. Existem princípios que precisam ser obedecidos. Ali ele quebrou o princípio. Ele não podia tocar em mortos, ele não podia beber bebidas fortes. E ali ele não se casou uma vez só com mulheres que não eram do mesmo povo. Foi mais de uma vez, ele não aprendeu com isso. Ele não aprendeu. Existem situações na nossa vida que servem de aprendizado. Vamos lá para Juízes 16. Vamos ver um outro fator que é terrível na vida de um homem quando ele sai do propósito. Ele se torna motivo de diversão, chacota, palhaço. Queridos, Sansão, ele tinha uma força extraordinária. O ministério de Sansão poderia ter sido maior, com mais anos de vida. Ele foi chamado para ser juiz.
Ele não poderia passar mais tempo servindo ao povo, usando aquela força que ele tinha para livrar o povo? Pode ver que muitas vezes ele usou a força dele para o interesse próprio, para as mulheres. Ele era seduzido por aquilo. Muitas vezes a gente é seduzido pelo pecado que está no nosso coração. Eu sei que no início ali foi propósito de Deus aquela mulher. E as demais? 16, né, que eu falei. A partir do verso 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom. E para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou ao seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Vocês estão vendo quanto poder havia nas mãos de Sansão? Ele era o devastador daquele povo inimigo. E multiplicavam-se os mortos através das mãos dele. Com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Que coisa mais triste. Quando eu leio isso, eu sinto uma tristeza, porque imagina, alguém designado por Deus para libertar um povo, dotado de uma força extraordinária, sobrenatural, virá diversão para o povo inimigo. Que triste. Sabe, eu fico fazendo assim uma comparação com os grandes homens de Deus que o Senhor levanta. Homens dotados de poder de Deus. E eles começam a se vaidecer daquele poder que o Senhor deu a eles. E eles começam na caminhada a olhar para aquilo que é impuro. Vamos nos deliciar só um pouquinho desse mel. Afinal, eu matei esse leão, ele está morto. Se eu me deliciar desse mel, ele não vai fazer nada comigo. Ele já morreu mesmo. E na caminhada, a vaidade, aquilo que, sabe, captam os nossos olhos. Quantos homens de Deus recebem algo sobrenatural de Deus, poder de ir às nações, mas são pegos por aquilo que está no coração, aquilo que já morreu no passado, e se envolvem com mulheres, estão nos altares e se envolvem com mulheres, porque vão se deliciar no melzinho que o leão já está morto. E acabam depois virando motivo de chacota na mídia. Quantos vídeos nós estamos vendo de adultérios, de coisas terríveis, porque grandes homens de Deus, homens que carregavam, sabe, uma palavra de poder, de libertação, de cura, porque eles acharam que só olhar. Aqui fala que Sansão, ele olhou no caminho, ele saiu do caminho e olhou. Tem coisas que nós não poderemos nem olhar sequer. Mesmo que o leão esteja morto, nós não podemos nos deliciar do mel daquilo que é impuro. E nem podemos ser vaidosos a ponto de achar que nada vai nos acontecer. Eu sou poderoso, eu sou forte, eu consigo. Quantos homens de Deus têm caído por isso? Porque acham que são fortes o suficiente e não são. A força, ela é do Senhor. A força que ele tinha vinha do Senhor, vinha da separação que ele tinha, porque ele era designado para algo. Não era dele. Ele não podia fazer o uso que ele queria daquela força, porque essa força era do Senhor, para o cumprimento de um propósito do Senhor. Vamos lá para o finalzinho do capítulo 16, lá no verso 30.
A minha Bíblia ela é em ordem cronológica, gente. Por favor. Juízes 16, verso 30. Eu vou ler um pouquinho mais para trás. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força. Todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda sua vida. E aqui no finalzinho do 31 fala assim: Sansão liderou Israel durante 20 anos. Sansão matou mais homens com a morte dele. Será que nós vamos esperar o dia da nossa morte por o cumprimento das coisas do Senhor? Ele nos deu a condição de cumprir um propósito, de passar anos ali no propósito dele, cumprindo, trabalhando, servindo. Não foi muito curto o tempo de Sansão, 20 anos governando? Eu acredito que foi um tempo curto. Poderia ter sido muito maior. Só que nesse inteirinho, para ele chegar a esse ponto, ele foi envolvido pela sedução das mulheres. Dalila também o enganou. Às vezes a gente acha que a gente é forte demais e não vai ceder às tentações. Qual é a Dalila que está, tentando? Não estou dizendo mulher, figura feminina, gente, entenda. Eu estou dizendo o domínio maligno, a tentação, a sedução, a ponto de você não aguentar mais. Isso não quer dizer só mulher, gente. Eu estou dizendo a ação que envolveu a vida de Sansão. O que é que tem te tentado? Que não é a primeira vez que você cai nisso. Porque ele não foi a primeira vez. Ele já tinha experiência de causa. A primeira mulher tentou ele a ponto dele falar a resposta lá do enigma. E ainda assim, outra vez ele cai no mesmo erro. Como é que é? Como é que está sendo a nossa vida? Será que eu vou ter que esperar a minha morte para cumprir aquilo que Deus tem para mim? Nós precisamos nos atentar para o cumprimento do propósito. Nós precisamos desejar cumprir o propósito do Senhor da maneira que Ele quer que cumpramos, não da nossa. Tem muita gente que perde aquilo que Deus tem porque quer fazer as coisas da própria maneira. Não, eu não tenho que prestar contas a ninguém. Eu não tenho que falar dos leões que eu estou matando. Tem irmãos que você pergunta: irmão, como é que você está? Tá tudo bem, ó, tá. O cara acabou de matar um leão ali na esquina, todo lanhado por dentro. Botou até uma blusa de manga comprida para não aparecer os arranhões. Mas ele não fala. Ele não fala. Principalmente com as pessoas que amam. Porque o pai, a mãe, os pastores ama cada um de vocês que estão sentados nesse lugar. Vocês podem ser chato, mas a gente ama. Porque a gente começa a sonhar desde o minuto que vocês sentam aqui, entra ali, a gente começa a sonhar coisas para vocês. Um dia que vocês forem pastores, vocês vão imaginar, vocês vão ter o mesmo sentimento. Uma pessoa entra da porta da igreja para dentro, você começa: ai, fulano, podia ser assim para ele. A gente começa a fazer planos, a gente começa a orar para que aquilo aconteça. Não tem um pastor que não ame suas ovelhas. Se for o contrário, ele não está sendo um bom pastor. Então, às vezes, você não fala dos leões que você está enfrentando para os seus pastores, para os seus pais, para os seus irmãos, não fala nada. Mas as suas conquistas, assim: eu fiz isso. Cara, que massa. Aí sabe o que você pensa? Pô, o Lucas é forte pra caramba. Eu não vou nem ligar pra ele porque ele tá bem. Ele é um cara forte. A Valéria é uma menina forte. Pra que eu vou ligar? Não, eu vou ligar pro Alisson aqui, que vive no meu pé choramingando, que tá passando necessidade, que tá ruim. Então eu vou sentar com o Alisson e vou falar com ele. Aí depois você quer culpar os pastores. O pastor
não cuida de mim, não liga para mim, não faz isso, não faz aquilo. O pastor está achando que você está bem na fita. É claro que o Espírito Santo fala com a gente, mas bola de cristal a gente não tem. Porque se aparentemente você fala que está bem, que não matou nenhum leão, que você só teve vitórias, concordam comigo ou eu estou falando alguma maluquice? Não é assim? Não é assim que os irmãozinhos fazem? Aí você pensa, Cezinha, cara, é um cara que tá bem na fita, Cezinha tá bom demais. Eu vou gastar o meu tempo então com a Elaine, que ela tá precisando mais. Às vezes a Elaine não tá precisando, às vezes quem tá precisando é o Cezinha. Por quê? Mas ele passa... Eu sou o pregador da igreja. Vocês estão entendendo, gente? A gente tem que ser transparente, verdadeiro, peladão. Se você não for peladão, a gente não sabe as mazelas que precisam ser curadas. Porque você veste uma armadura. Fala, não. Quem já passou por isso? O cara está bem, ele não precisa da minha ajuda. Assim foi na vida de Sansão. Ele era o fortão. Se ele tivesse talvez falado com o pai e com a mãe, talvez a trajetória seria diferente. A nossa trajetória... É claro que a vida de Sansão foi honrosa, ele cumpriu, ele matou centenas, milhares de filisteus, ele cumpriu um propósito. Mas será que a gente vai ter que cumprir o propósito com a nossa própria vida, com a nossa morte física mesmo? Quantos jovens servem de alerta para outros, porque fala assim, pô, fulaninho, ó, não está ouvindo a mãe, está na igreja, está fazendo merda, está na igreja, está fazendo besteira. Morreu, coitado. Aí aqueles amiguinhos que estavam com ele, correm tudo para a igreja, não é assim? Não é desse jeito, às vezes, que acontece? Todo mundo fica com medo. Será que vai ter que ser na nossa morte para a gente se converter de verdade? Será? Eu não queria que fosse eu não quero. Eu quero cumprir o propósito, quero viver muitos anos, quero ver os meninos da casa de apoio casados, campeões do UFC, eu quero assistir o UFC, os meninos lutando lá, e os irmãos aqui da igreja casados, mesmo aqueles que estão pensando que vão ficar para tios, que não vão, porque o Senhor vai mandar varoas, e os varões também que estão aqui, o Senhor vai mandar, não se desesperem, porque no tempo certo as coisas vão cumprir. Amém? Eu quero isso. Eu quero. Precisamos buscar do Senhor as diretrizes para o cumprimento do propósito dele. Sansão não tinha a Bíblia para consultar. Hoje você tem. Hoje você tem. Você não tem desculpa. Ah, como é que eu vou fazer? Oriente-se pela Bíblia. A Bíblia fala o que a seu respeito? O que a Bíblia fala para você ser, ou fazer, ou se comportar, ou se comprometer com algo? O que a Bíblia fala? Porque hoje em dia a moda é sermos frequentadores de igreja. Nós não podemos, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo a vinda do Senhor. Então há a necessidade de um comprometimento maior, de um posicionamento maior. Porque na medida que nós nos posicionarmos, as coisas do Senhor fluirão na nossa vida naturalmente. Tem muita gente querendo ultrapassar as fases que são necessárias para o cumprimento do propósito. Pulando fases, quebrando princípios, você não vai chegar a lugar nenhum. Existem princípios. Não podemos quebrá-los. Espere o tempo do Senhor. Tudo que vem da parte do Senhor para cumprimento de propósito é natural, não é forçado a barra. Não somos nós que procuramos, Ele nos encaixa. É como se nós estivéssemos num grande quebra-cabeça e Ele vai nos colocando devidamente no lugar correto. Procure se orientar através da palavra. Busque, medite na palavra, mas não deixe de cumprir alguns propósitos. Submissão, verdade, conversar com seus líderes, porque se o Senhor levantou líderes sobre você, você ainda não está pronto. Senão Ele teria colocado você como líder.
Às vezes nós nos achamos, sabe, autossuficientes. Talvez Sansão achou-se autossuficiente. Ele não precisava conversar. Mas quem é que tinha as diretrizes da criação dele? Quem é? Quem recebeu do anjo? Foram os pais de Sansão. Aqui nesta noite, as pessoas que fazem parte dessa congregação são filhos espirituais. O Senhor colocou pais espirituais sobre você. Então não ultrapasse as etapas, não pule as etapas. Se você quer que o propósito de Deus se cumpra na tua vida e que você permaneça o tempo adequado, cumpra os propósitos. Não tem como, gente. Há uma geração hoje nós estamos vendo na mídia muitos meninos sem maturidade, pegando uma palavra de peso e liberando sobre a nação, mas eles não têm vivência suficiente para liberar essa palavra. Tem coisas que nós não temos vivência suficiente para falar. Tem certas coisas que eu não vou falar. Eu tenho aqui o pastor João e a dona Marlene. Se eu quiser falar de missões, de vida no campo, eu vou chamar eles, porque eu ainda estou começando. Por mais que eu tenha lido livros, por mais que eu saiba de cor e salteado a Bíblia, eu não tenho maturidade espiritual, nem maturidade de vida para falar isso. Porque se a gente não tem maturidade para certas coisas, a gente leva muita gente para o buraco. Pode pegar qualquer pessoa, quando tinha 15 anos, pensava de um jeito. Quando tinha 25, pensava de outro. 30, 40, totalmente diferente. Porque a vida nos dá a condição de falar de certas coisas que alguns não têm ainda. E sabe o que está acontecendo? Uma falta de respeito com os mais velhos. Quantos garotinhos estão aí pregando na mídia? Claro que eles têm conhecimento porque eles estudam. Glória a Deus por isso. Louvamos ao Senhor porque essa geração tem buscado conhecer o Senhor. Mas tem assuntos que não deveriam sair da boca desses jovens. Suicídio principalmente. Tem jovens falando disso. E isso causa uma confusão na mente dos jovens. Nós precisamos ter maturidade, conhecimento de causa, experiência de vida. É como quando a gente vai conversar com os jovens sobre casamento. Eles riem, eles dão risada antes de casar. Depois que casa, vem chorando. Pastora, eu não sabia que o casamento era assim. É, miserável. É assim sim. Queridos, casamento é uma bênção. Eu amo meu casamento, eu amo meu marido. Mas nós vamos passar por situações difíceis. É um trabalhar de Deus no nosso caráter. É a nossa preparação para a vinda do Messias. O casamento é muito especial, mas há dificuldades nele. Ah não, porque eles acham que o namorico, né, que está tudo apaixonado, o cara é lindo aqui, a menina é linda aqui, mas vai para dentro de casa. Vai para ver, que aí se transforma num gremlin. Ué, eu não casei com uma princesa, virou um gremlin. Eu não casei com um príncipe, virou um gremlin. Por que gente? Porque nós somos criados de formas diferentes. Nós temos valores diferentes. E aí às vezes você é uma menina extremamente mimada, o cara não é. E aí ele não vai tolerar os seus mimos. Ah, você é um cara chato, preguiçoso, a mulher não é. Aí ela não vai suportar a sua preguiça. Não vai dar conflito. Entendam, cara, a gente não fala isso para vocês se desanimarem de casar, não. Porque casamento é tremendo, é maravilhoso. E a gente, quando chega alguns jovens na igreja, a gente fica sonhando, querendo fazer casais. Eu sei que a gente não pode fazer isso, porque o desejo do nosso coração não é o desejo de Deus. Mas se a gente pudesse, a gente fazia agora, nesse instante, casava todo mundo. Porque esse é o sentimento do pastor. A gente quer ver todo mundo feliz, bem. Quer casar todo mundo, é assim. Eu sei que a gente erra nessa parte. Porque aquilo que a gente acha que é o melhor não é o que Deus estabeleceu. Mas a gente tem que ter ouvidos para ouvir.
Sabe, não é entrar aqui e sair aqui não, gente. É ouvir, meditar naquilo que está sendo falado. Por isso que os cultos, eu louvo a Deus, porque os cultos de terça-feira, eu trabalho as questões de família. E esse culto está ficando assim de jovens. E eles sentam assim na primeira cadeira e fica assim, ó. Eu louvo a Deus por isso. Porque eles estão recebendo e guardando essa palavra no coração. E eu sei que no dia da adversidade eles vão lembrar. Nós nos casamos para o cumprimento do propósito de Deus. Então vamos enfrentar essa adversidade juntos. Nós não vamos aqui nos degladiar, porque nós somos uma só carne. Se eu ferir você, eu estarei ferindo a mim mesmo. Esse entendimento é necessário. As fases da vida, elas são necessárias. E o jovem chega numa certa idade, ele acha que ninguém sabe de nada. Quem sabe mais é ele. É assim ou não é? Né, meu filho? Acha que ele sabe tudo. E às vezes é até desagradável conversar. Eles sabem de tudo um pouco. Sabe de tudo. Quem não sabe de nada somos nós, não é assim? Jesus, me dá graça, Senhor. Gente, todas as vezes que eu vou pregar, o pessoal fala que eu bato. Eu não bato em ninguém. A palavra é a palavra. A gente tem que receber. Gente, a nossa igreja, da igreja da qual nós viemos, a palavra era sempre de exortação. Cara, e eu ficava amarradona. E eu agarrava aquela palavra para mim. A gente tem que agarrar a palavra para a gente. Seja ela de exortação, seja ela de passar a mão na cabeça, porque tem hora para tudo. Eu não posso dizer, não. Eu tenho que encarnar essa palavra e amar. Seja ela dura, seja ela doce, seja ela amarga, eu tenho que amar. É a palavra do Senhor. Às vezes a gente quer chegar no culto, quero ouvir alguma coisa que me deixa arrepiado. Por um tempo eu ficava frustrada, porque eu não conseguia trazer uma palavra para deixar ninguém arrepiado. Mas graças a Deus, as palavras trouxeram frutos abençoados. Quantas pessoas aqui eram ouriço, hoje é um cordeiro. Glória a Deus. E eu não me arrependo um só dia dessas palavras, porque foram o Senhor que colocaram elas na minha boca. Porque por mim, eu queria sair daqui com todo mundo me beijando. Pastora, que palavra! Que coisa fofa! Você acha que eu não ia gostar? A nossa carne fala mais alto. Mas às vezes você tem que sair do culto chorando, porque as pessoas, elas não entenderam nada. E elas acharam que alguém tinha falado para você, quando que você não sabia de nada. O Espírito vai falando. Isso dói. Quantas vezes tem que sair? Falaram o quê? Se eu não tenho tempo. Quem conhece a minha vida sabe como é. E às vezes isso é doído demais, porque as pessoas pensam que alguém falou alguma coisa para você. Eu já saí na porta do culto, uma irmãzinha falou assim, olha, pastora, vão ficar de mal comigo, porque vão pensar que eu falei isso, porque a senhora falou tudinho que nós falamos hoje à tarde. Eu não tenho culpa. E você acha que isso é bom? Não é. Não é bom. Mas gera conserto. Gera conserto. As palavras, elas não podem ser nossas. Elas têm que ser do Senhor. Elas têm que ser do Senhor. Elas não são nossas. Então, se Ele pede para trazer uma palavra, seja ela qual for, ela tem que ser falada. Amém? Aleluias. Acho que eu vou parar por aqui, gente. Eu ia ler mais algumas coisas, mas vamos parar. Amém? Eu acho que foi o suficiente. O que nos cabe hoje é nos posicionar e não sair do caminho. Quem aqui tem um propósito? Quem foi chamado para o cumprimento de um propósito? Creia nisso. Creia nisso. Agarre-se nisso.